E aí, pessoal? Tudo beleza? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar os segredos para turbinar a performance de aplicações Eggcell. Opa, com certeza. Tamo junto nessa missão. Isso aí. A gente está falando do Alex Salar, Senior Full Stack Developer, que mandou muito bem num post no LinkedIn, mostrando como garantir a alta performance em aplicações Eggcell. O cara manja muito. E o legal é que ele compartilhou sacadas sobre pooling de conexões e níveis de isolamento de transações, dois elementos que fazem toda a diferença quando o assunto é performance, né? Principalmente em aplicações financeiras, onde a demanda é pesada e a gente precisa garantir que tudo funcione redondinho. Pois é, a gente sabe que manter a casa organizada quando o movimento é intenso não é fácil. E é exatamente essa parada. Como garantir que nossa aplicação seja rápida, eficiente, mas sem comprometer a integridade dos dados? É tipo equilibrar um prato na mão enquanto anda de bicicleta, viu? Perfeita analogia. E aí que entra a expertise do Alex. Ele detonou usando o Edge Polibi Context Factory lá no Entity Framework Core Section para turbinar a performance da aplicação financeira que ele estava trabalhando. Mas antes de a gente entrar nos detalhes da parada, vamos entender o problema que essa belezinha resolve. Imagina um restaurante lotado, tipo mesas cheias, pedidos a milhão. Se a cada novo pedido os cozinheiros tivessem que lavar, secar, guardar os pratos, cara, ia virar um caos total, né? Nossa, ia ser uma zona, cliente esperando horas, pratos se acumulando, sem falar na pilha para lavar depois. Exato. E é exatamente esse tipo de caos que o pooling de conexões evita no mundo das aplicações SQL. No nosso restaurante, o pooling seria como ter um conjunto de pratos limpos, sempre à disposição, prontinhos para uso. Faz todo sentido, é tipo um buffet onde você pega o prato pronto para se servir. Isso aí. E no caso do Alex, ele conseguiu reduzir a latência e dar um boost na performance geral da aplicação usando essa técnica. Que maravilha! Mas me explica uma coisa, e os níveis de isolamento de transações? Qual o papel deles nessa história toda? Ótima pergunta. Imagina agora que a gente tem vários cozinheiros, que seriam as transações, querendo acessar a mesma geladeira, que no caso seria o nosso banco de dados. Os níveis de isolamento são como regras que garantem que ninguém pede os ingredientes errados, evitando um desastre culinário, ou melhor, uma corrupção de dados, né? Imagina só. Entendi. Seria tipo, sei lá, usar sal no lugar do açúcar no brigadeiro, um verdadeiro crime. Se pior que é. E esses níveis de isolamento são como seguranças da nossa cozinha, garantindo que cada ingrediente seja usado no prato certo. No caso do Alex, ele optou por usar o nível de isolamento Read Committed. Na prática, é como se o cozinheiro só pudesse pegar ingredientes que outros já terminaram de usar, evitando roubos acidentais no meio do preparo. Faz sentido? Mas e se um chefe quiser reservar um ingrediente especial só para o prato dele? Para garantir que ninguém mais use? Aí entram os outros níveis de isolamento. A gente tem o Repeatable Read, que funciona como uma reserva VIP na geladeira. Nesse nível, os ingredientes são bloqueados para garantir que ninguém mais mexa neles até que a transação seja concluída. Foi aquele ingrediente secreto que faz toda a diferença no sabor final. Exatamente. E essa exclusividade garante a consistência do prato, mas pode deixar o preparo um pouco mais lento. O Alex, inclusive, chegou a considerar o Repeatable Read, mas viu que o Read Committed já estava de bom tamanho para a aplicação financeira. Ele precisava garantir a integridade dos dados, mas sem comprometer a velocidade das transações. Ou seja, cada caso é um caso, e a gente precisa encontrar o equilíbrio perfeito entre performance e segurança, né? Mas me diz uma coisa, essa história do Edge Pool do DB Context Factory parece ser interessante. A gente vai se aprofundar nessa belezinha na próxima parte do nosso mergulho. Com certeza. Vamos mostrar como essa belezinha entra em ação para turbinar ainda mais a gestão das conexões com o banco de dados. Fica ligado. E aí, pessoal? De volta com a gente para a segunda parte do nosso mergulho aqui no The Deep Dive. Ficamos de desvendar os mistérios do Edge Pool DB Context Factory, né? Lembra? A gente prometeu e tá de volta. Essa belezinha do Entity Framework Core é tipo como se fosse um maestro, sabe? Entra na cozinha e coloca ordem na casa. Organizando os contextos do banco de dados para tudo funcionar nos Teams, principalmente quando a aplicação exige um monte de conexões. Ah, entendi. Tipo um maestro que garante que cada músico da orquestra tem um instrumento afinado e pronto para tocar na hora certa. Isso aí. Em vez de ficar criando e descartando contextos a cada requisição, o que seria um desperdício, né? O Edge ProDB Context Factory reutiliza esses contextos a partir de um pool. É como se a gente tivesse um estoque de instrumentos musicais, sabe? Sempre afinados e prontinhos para o show. Faz todo sentido. Imagina o trampo que ia dar se tivéssemos que afinar tudo de novo a cada música. Pois é. E no caso do Alex, lembra que a gente estava falando dele? Então, essa técnica ajudou a reduzir o tempo para gerenciar as conexões com o banco de dados, tipo a gente falou do restaurante, lembra? Se os garçons tivessem que buscar, limpar e organizar os talheres a cada novo cliente, ia virar uma bagunça, né? Nossa, esse é um sufoco. Imagina a fila de espera. Pois é.
Com o EdPool Context Factory, as conexões ficam pré-configuradas e disponíveis rapidinho, agilizando tudo e liberando recursos lá no servidor. É a orquestra tocando sem desafinar. Que legal. E o mais legal é que o Alex combinou o Edgepool DB Context Factory com o nível de isolamento Read Committed, né? Criando uma dupla imbatível para garantir performance e consistência de dados. Exatamente. É tipo, pensa comigo, o maestro garantindo que os instrumentos estejam prontos e o compositor definindo as regras da sinfonia. O EdPool DB Context Factory otimizando as conexões e o Read Committed evitando notas desafinadas. Ou seja, acessos a dados desatualizados. Uma bela harmonia, hein? Mas, e aí? O Alex mencionou que o Edgepool DB Context Factory foi crucial para migrar informações de vários bancos de dados para um central. Me explica melhor essa parte. Lógico, gerenciar múltiplos bancos de dados é como reger uma orquestra com músicos de diferentes países, cada um com seu estilo e ritmo. O EdgePool DB Context Factory, nesse caso, atuou como um maestro experiente, facilitando a comunicação entre os diferentes bancos e garantindo que a sinfonia final fosse harmoniosa. Imagina que barato! Que analogia incrível. Mas então, resumindo a ópera, quais são os principais benefícios do pooling de conexões para aplicações SQL de alto desempenho? Olha, o pooling é tipo um assistente mágico que multiplica seu tempo e seus recursos. Ele melhora o desempenho geral da aplicação, dá mais escalabilidade para lidar com aqueles picos de acesso, sabe? E ainda reduz a latência, deixando as transações mais rápidas. É como ter uma varinha mágica para lidar com um monte de dados sem fazer muito esforço, né? E o melhor, sem comprometer a segurança e a integridade das informações. Isso aí. É como ter uma orquestra completa, tocando em perfeita harmonia, sem desafinar ou perder o ritmo. Mas, importante lembrar, cada sinfonia tem suas nuances, né? E cada aplicação exige uma instrumentação específica. Ou seja, não existe receita de bolo. É isso aí. É fundamental analisar a parada, identificar os pontos fracos e aplicar as melhores técnicas para criar algo realmente incrível. E para finalizar nosso concerto de hoje, vamos explorar as conclusões e as melhores práticas para implementar pooling e transações de forma eficiente. Bora lá. Afinal, queremos que nossos ouvintes saiam daqui prontos para reger suas próprias orquestras de dados. De volta com a gente para a última parte do nosso mergulho aqui no The Deep Dive. Já exploramos bastante coisa, né? Pooling de conexões, níveis de isolamento. Que tal a gente fechar com chave de ouro, aprendendo a turbinar de vez a performance das nossas aplicações SQL? É agora que a gente junta tudo e transforma o show em um espetáculo. A gente viu que não basta ter as ferramentas, a gente precisa saber usar cada uma no momento certo, né? E essa é a mágica da coisa. A implementação do pooling e a escolha do nível de isolamento são como os detalhes finais, sabe? Aqueles que fazem toda a diferença na hora do show. É tipo a diferença entre uma banda de garagem e uma orquestra famosa, né? Exatamente. E para a gente chegar nesse nível, o Alex, nosso mestre do SQL, deu várias dicas importantes, né? Uma delas é a gente saber escolher o nível de isolamento ideal para cada situação. Tipo, não dá pra gente usar a mesma roupa para ir para academia e para um casamento, né? Verdade. Cada ocasião pede um traje diferente. Pois é. Se a gente precisa de dados 100% íntegros, o Repeatable Read é a escolha mais segura, mesmo que a aplicação fique um pouco mais lenta. É como tocar um instrumento delicado, sabe? Exige cuidado para não fazer besteira. Faz sentido. Mas a velocidade foi importante. Tipo, na aplicação financeira do Alex, o Read Committed foi a melhor opção, né? Exatamente. E para garantir que tudo funcione redondinho, o pooling de conexões é essencial. Imagina um show onde os músicos ficam brigando pelos instrumentos. Ia ser uma bagunça, né? Nossa, ia ser impossível de acompanhar. Pois é. Com o pooling, cada músico tem um instrumento dele sempre pronto, garantindo um show impecável. É como ter uma orquestra afinadíssima tocando em perfeita harmonia. Sensacional. Mas e aí, além dessas dicas, o que mais a gente pode fazer para turbinar de vez a performance da aplicação? Aí que entra a experiência do Alex, ele sempre fala: cada caso é um caso. A gente precisa testar, ajustar as configurações e ver o que funciona melhor para cada projeto, né? Como maestro que, a cada ensaio, busca a melhor forma de tocar música. Então não tem mágica, né? É a gente arregaçar as mangas e encontrar o ponto ideal para a nossa aplicação. É isso aí, a gente precisa ter essa busca constante por melhorar, sabe? Testar, experimentar, até encontrar o ponto ideal entre performance e segurança. E você, que está acompanhando a gente, está pronto para colocar a mão na massa e turbinar suas aplicações. Lembra que a gente aprendeu um monte de coisa legal sobre pooling, níveis de isolamento e como o EdgePool DB Context Factory pode ser um grande aliado. E o mais legal é que a gente viu tudo isso na prática com as experiências do Alex. Tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir criar aplicações incríveis. E assim, a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo no The Deep Dive. Esperamos que você tenha curtido essa aventura no mundo do SQL com a gente e que as dicas do Alex ajudem você a criar aplicações cada vez melhores. Valeu, pessoal. Até a próxima!